agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, Cristo nos fez pela palavra. Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, teve o pecado e condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus na lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Irmãos, a palavra, ela é uma segurança para aquele que recebeu Jesus do Senhor. O título diz: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito, da santidade e da céu. Falei no início que nós éramos filhos, mas não era filho. Agora somos filhos. Aqui está falando da adoção. Quando nós fomos adotados, nós fomos escolhidos por Jesus e adotados como filhos. Por isso que João falou que agora somos filhos. Mas a palavra vai muito mais além, porque ela diz: portanto, por causa disso, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nem na mão segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando se fala dessa condenação, às vezes a gente leva isso para o lado material. Mas a condenação pior não é quando a pessoa é condenada a 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos de prisão. A condenação maior é quando a pessoa é condenada ao fogo do inferno. É triste esta palavra, mas é porque é eterno. Condenação é eterna. Toda condenação, você paga a pena e sai, e com sorte você torna uma pessoa melhor, né? Mas a condenação para aqueles que não têm Deus na vida chega a ser triste, porque ela é eterna. Mas a palavra de Deus nos dá um escape quando diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a afronta que eu tinha que sofrer diante do julgamento, Jesus sofreu por mim. O castigo que nós tínhamos que sofrer, Jesus sofreu por nós. E Ele nos escolheu para ser seus. E segundo a palavra, Ele diz: Pai, uma coisa eu quero, que quando eles estiverem na glória, eles estejam ao meu lado. Jesus prometeu nos ressuscitar no fim dos tempos. Eu ressuscitarei no último dia. Muitas pessoas partiram sem ver a volta de Jesus. A gente não sabe que quantos de nós vão ter o privilégio de ver a volta de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos entristecer. Irmãos, não entristeça com aqueles que não têm esperança espiritual. Porque a palavra de Deus diz: os mortos em Cristo ressuscitarão por Ele. E os que estiverem vivos serão transformados para estar para sempre com o Senhor. A palavra de Deus é palavra fiel, é palavra que cumpre. A palavra de Deus, ela é uma palavra que dá segurança. E nada do que Deus prometeu deixou de cumprir. Afinal de contas, nos últimos dias, estão cumprindo tão depressa, que às vezes a gente fica atribulado de ver como está acontecendo as mudanças, como está acontecendo os sinais da volta de Cristo está muito evidente. Está mostrando claramente que Jesus volta a qualquer momento. Mas não há condenação, não precisa preocupar, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que o outro falar de você. Não importa se alguém condenar você e dizer: você não tem nada. É isso aqui, o destino. Não preocupe. Porque Jesus disse: aquele que é vivo e estive morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do inferno e da morte.
Se é Jesus que está com a chave do inferno e da morte, então ele nos escolheu para nos garantir a entrada na glória. Nenhuma condenação há no sistema de Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando se fala da morte aqui, fala da morte eterna. Porque a morte física, esta morte para o crente é uma passagem, é um recomeço, e um recomeço para uma vida melhor. É um livro que diz: perde tudo por amor a Cristo, para viver no mundo melhor. Então, meus irmãos, não há condenação, porque Cristo nos libertou, nos livrou da lei do pecado e da morte. O hino é o hino do cantor cristão que diz: importará o Senhor Jesus que eu caia na tentação? É uma pergunta. Aí ele responde: se Satã puder minha fé vencer, me dará de novo perdão. Muitos pregadores pregam um Deus castigador, pregam um Deus tirano. Nós pregamos Deus criador dos céus e da terra, Deus que amou o mundo de tal maneira, segundo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus irmãos, não precisamos temer. Eu endirei meu lábio, se prepara povo da terra, breve virá o juízo, quem é salvo não precisa temer. A lua não é segredo, o homem nela pisou, mas no céu só entrará o crente salvo do Senhor. Então, meus irmãos, nós fomos escolhidos por Jesus. Se permanecermos, Jesus promete estar conosco todos os dias até a continuação do céu. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês. João 6, verso 37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançará fora. Irmãos, Jesus não lança fora. Mas também, ele não obriga você a ficar na presença dele. Você é livre, servo livre. O salmista Davi disse: a minhas orelhas furaste. Quer dizer, aquele servo que desejava ficar com o Senhor, a sua orelha é furada para mostrar que ele era um servo livre. Nós somos servo livre. Paulo chegou a dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Não seja dominado por nada, pelo pecado. Não seja dominado pela dúvida. Não seja dominado pela tristeza, pela amargura. A tribulação veio, lembra que Jesus está com você. Se precisar, Jesus te toma pela mão. Se precisar, ele te pega no colo. Mas te deixar sozinho, não deixa. Israel estava, aparentemente, não tinha mais saída. Na beira do Mar Vermelho. Beira do Mar Vermelho. Até Moisés, o mais daquela época, o que tinha mais fé, naquele momento entendeu. Subiu numa pedra, e de cima daquela pedra começou a orar a Deus. E Deus disse a ele: por que você está clamando a mim? Ué, rapaz, o que você está fazendo clamando? Diz aos filhos de Israel que marchem. Lança o cajado no mar e vai ali. E ele foi lá: irmão, é isso que Deus está falando com você hoje. Por que você está temendo? Por que está com medo? Por que está preocupado? É Deus que é o Senhor da sua vida. As suas coisas são de Deus. Você é de Deus com tudo que você tem. Por que é cumprir o grande ponto do budismo? Porque ele dá com gratidão a Deus por 100% do seu livro para ele. Ele dá 10% de gratidão. Ele não é escravo disso. Ele é livre para fazer. E faz por amor. Porque a palavra de Deus diz: aquele que faz com tristeza não tem galardão. Deus ama aquele que dá com alegria. E voltando à palavra,
da vida, espírito de vida. Nós não temos espírito de terror, nem de morte. Nós temos espírito de vida. Em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível na lei, porque pela lei ninguém foi salvo, ninguém conseguiu salvar, cargas da lei, mas, pela misericórdia de Deus, alguns conseguiram, todos cometeram, pisaram, transgrediram alguma parte da lei. Deus, pela sua misericórdia, deu o direito de entrada na glória. E agora a palavra de Deus diz que é impossível ali, porque ela estava enferma pela carne. Mas Deus enviou seu Filho à semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou a mim, o pecado na carne. O que significa isso? Jesus, o Filho de Deus, desceu, nasceu de uma mulher, e a Bíblia diz que ela não era miséria do pecado, porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, você necessita da glória de Deus. Veio nascer de uma mulher, viveu com um homem, 100% homem, 100% Deus. Quando agia como Deus, 100% Deus. Mas quando agia como homem, sofreu o mesmo que eu sofro. Quem sabe muitas vezes uma dor no braço, né? Quem sabe um cansaço, fadiga, sofrimento. Jesus sofreu tanto que o suor dele se tornou em gota de sangue quando ele estava orando. Pois é, Deus mandou ele para a semelhança de carne do pecado, nascendo do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo o pecado. Segundo a carne, não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Que o Espírito de Deus faça resplandecer em sua vida momentos maravilhosos para aliviar, como diz Davi. Me alivia das dores, para que eu possa aliviar os ossos que tu quebraste. Ou seja, a tribulação era tão grande que Davi sentiu dor nos ossos. Dá-me socorro na angústia, porque prova o socorro do homem. Mas ele pôde dizer depois: o Senhor é o meu pastor, nada é me faltar. Que Deus abençoe. Amém. O seu coração seja renovado e que você entenda que você não está condenado. Você não está condenado. Você foi escolhido por Jesus. Você foi escolhido.